Olá, meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, como vocês pediram muito, hoje eu trouxe uma aula do Código de Ética Profissional do Servidor Público do IBGE. Quero te pedir que prestem atenção durante toda a aula, porque é muito importante e vai estar na sua prova no dia 10 de abril. Lembrando você que a sua prova terá 5 questões de ética, tanto a prova de recenseador quanto a prova de ACM e ACS, tudo bem? Deixa seu like para o YouTube entender que o vídeo é importante e divulgar ele para demais pessoas aqui na plataforma. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Então, temos lá o capítulo 1, seção 1 das regras deontológicas. É o que vamos falar hoje aqui, tudo bem? Inciso 1. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia, a eficiência e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público do IBGE, seja no exercício do cargo ou função ou fora dele, já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição do serviço público, como um todo e em especial das pesquisas estatísticas e geocientíficas oficiais, cujas fontes de dados escolhidas devem contemplar a qualidade, a oportunidade, os custos e o ônus para os cidadãos. Pessoal, aqui o que é que vocês devem gravar neste inciso aqui? Essa primeira parte dele aqui, ó, é importante, pessoal. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia, a eficiência e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público do IBGE, seja no exercício do cargo ou função ou fora dele. Isso aqui é muito importante, esses nomes aqui, ó, vocês gravarem, porque vão estar na sua prova, tudo bem, pessoal? Então gravem bastante essa parte aí desse primeiro inciso. Vamos ver o inciso de número 2. O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, consoante as regras contidas no artigo 37 e parágrafo 4º da Constituição Federal. Por se entregar a condição de servidor público do IBGE, o elemento ético da conduta abrange, além dos primados maiores, a adoção dos melhores princípios, métodos e práticas de acordo com considerações estritamente profissionais, incluídos os princípios técnicos, científicos e a ética profissional. Isso aqui também é importantíssimo, vocês gravarem essa parte aqui, ó, que o servidor ele não precisa ver se é ético. Ele não precisa ver somente o elemento ético de sua conduta. Ele não deverá decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o inconveniente e o inconveniente, ou o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto. Tudo bem, pessoal? Aqui é quando uma coisa é legal na lei, porém é desonesto com a pessoa. Então o servidor ele não pode ver somente entre o legal e o ilegal da lei, se é justo ou se é injusto, mas tem que ver se é honesto ou desonesto a ação que ele vai fazer com os pessoais atendidos pelo serviço público. Uma vez que ele é servidor público, ele serve à população. Ele está servindo ao público em geral, né, pessoal? Então ele deve ver, além disso tudo, entre legal e ilegal, justo e injusto, conveniente e inconveniente, o oportuno e o inoportuno, ele deve ver se também é honesto e desonesto, o que ele vai estar fazendo com o pessoal, tudo bem? Importantíssimo gravar isso. Então, se cair uma questão lá dizendo que é legal fazer isso, vamos supor, é legal o servidor público não atender depois do expediente. Porém, ele acha honesto, o pessoal está na fila, veio da zona rural, está ali para ser atendido, aí fechou o horário,
e ele seria honesto, o pessoal ficar ali o dia todo na fila e por fim não ser atendido? Então ele deve ver isso, se é honesto ou não, além do que é legal, mesmo que seja legal para ele fechar aquela agência, né, no horário dele, porém não vai ser honesto com o pessoal que esperou ali durante o dia todo. Então é um exemplo daí, né, o que vai acontecer quando o servidor olha apenas para o legal e o ilegal. E ele não deve se posicionar desse modo. Além de tudo isso, ele deve ver se é honesto ou não fazer isso com o pessoal, tudo bem? Vamos lá para o nosso inciso terceiro. A moralidade da administração pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. Quase que compara, né, com o inciso de número 2. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor público é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. Para melhor exercício de sua função pública no IBGE, o servidor deve ter consciência da relevância das informações estatísticas e geocientíficas, a fim de atender ao direito à informação pública de modo imparcial e com igualdade de acesso. É imprescindível que o servidor do IBGE zele pela qualidade dos processos de produção das informações oficiais, adotando critérios de boas práticas tanto nas atividades finalísticas quanto nas atividades de apoio. Esse inciso de número 3, ele quase que compara com o inciso de número 2. Por quê? Olha lá. A moralidade não se limita à distinção entre o bem e o mal. Vamos supor, não é que a pessoa vai fazer o bem, é bem ou mal fazer aquilo. Mas tem que ver outras coisas além disso, né, pessoal? Temos que ver outra coisa além do bem além do bem e do mal, deve ver outras coisas. Olha aqui, ó. Devendo ser acrescido da ideia de que o fim é sempre o bem comum. Então não importa se é bem ou se é mal, mas o fim é sempre o bem comum. Ah, mas é bem fazer isso, mas o fim desse bem que você está fazendo é o bem comum? É o bem de todos ou é o bem apenas de uma pessoa? Ou é o seu próprio bem? Então tem que ver isso, né? Muitas das vezes você está fazendo o bem, procurando o bem a si próprio, mas o fim é sempre o bem comum. Muitas das vezes você vai tomar uma opção que não é muito boa, porém o fim é para ter um bem comum de todos. Então aqui, ó, o equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor é que poderá consolidar a moralidade no ato administrativo. Então é você que tem que equilibrar esse ato legal e a finalidade do que você está fazendo. Para melhor exercício da função, olha aqui, ó. E aqui ainda tem com igualdade de acessos, pessoal. Grave bem isso. Olha aqui, ó. A fim de atender, vamos pegar aqui uma cor preta. A fim de atender, ó. A fim de atender ao direito à informação pública de modo imparcial e com igualdade de acesso. Então, nunca atenda uma pessoa melhor do que a outra. Quando você estiver na agência do IBGE ou em outros locais, né, públicos, você sendo um servidor público, deve ser imparcial e ainda deve ter igualdade de acesso. Não deve ter lado. Você não pode torcer para que uma pessoa ganhe uma causa, digamos assim, ou ainda você não pode fazer um bem para que tal grupo saia beneficiado e o outro grupo saia prejudicado. Isso não pode acontecer. Você deve tratar todos de modo imparcial. Enquanto você estiver sendo servidor público, você está trabalhando para todos, não apenas para um grupo em destaque. Temos aqui também igualdade de acesso. Grave bem estas partes que vai estar na sua prova, tudo bem? Inciso número 4. A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos, direta ou indiretamente por todos, até por ele próprio. E por isso se exige como contrapartida que a moralidade administrativa se integre no direito, como elemento indissociável de sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se como consequência em fator de legalidade. Então, no final nós temos sempre o ato da legalidade aqui, né, pessoal? Então, grave bem esse inciso também. Lembre vocês que vocês estão sendo pagos pela população. Então, uma vez que você está sendo pago por eles, você está lá para
servir a população, não para fazer bem para alguns e maus para os outros, ou ainda nenhuma coisa e nem outra. Então vocês devem, enquanto servidor público, devem saber que estão a serviço da população. Inciso número 5. O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser atendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio. Então, o seu maior patrimônio, enquanto servidor público, é ter êxito no seu trabalho público, né, pessoal? Então, não queira ganhar fama em cima do trabalho público, não queira ganhar status. Lembrando vocês que uma vez o êxito, você só vai ter êxito, vai ter sucesso no seu trabalho quando sabendo que o seu maior patrimônio é esse êxito no trabalho. Então não queira ganhar dinheiro em cima do trabalho público, né? Dinheiro demasiado, né, pessoal? Fazer uso de má fé, tomem muito cuidado. Lembrem, vocês terão êxito quando o seu maior patrimônio, dentro do serviço público é o seu próprio êxito do trabalho, é você ter sucesso. Aí sim é o seu maior patrimônio. Não queira trocar sua reputação por dinheiro, né, por fama e outras coisas mais que o servidor público não pode fazer uso. Então é isso aí. Olha aqui, nós ainda temos o inciso 6º. A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público. Esse inciso é importantíssimo. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. Isso aqui é um inciso que vocês devem gravar. Eu tenho quase certeza que eles vão cobrar isso aqui. Por quê? Porque muitos acham que, por ser servidor público, a vida particular dele não deve mudar. Ou seja, ele é uma pessoa quando está no trabalho, quando sai do trabalho ele é outra pessoa que vai contra os preceitos, contra a ética do serviço público. Isso não pode acontecer. Uma vez que você é servidor público, você deve saber que esse exercício profissional ele vai fazer parte da sua vida particular. Querendo ou não, você deve mudar o seu modo de agir na população. Imagina você trabalhando como recenseador, de dia, né, de noite está lá embriagado, tirando a paz da população. No outro dia, quando você vestir a farda do IBGE de novo, o pessoal vai correr com você. Então, querendo ou não, quando você ser servidor público, saiba que vai também o seu exercício profissional, o seu trabalho vai estar integrado na sua vida particular. Isso que já foi questão de prova, pessoal. Muitas das vezes a prova vai trazer lá falando que a vida particular ela não está integrada com o exercício profissional do servidor público. Ela está sim, tá? Lembrem aí que vocês devem ter reputação, porque vocês estão representando a sociedade. Olha aqui, ó, assim os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o bom conceito na sua vida funcional. Imagina um recenseador do IBGE, que ele é tudo certinho, né? Ele faz o bem para a sociedade, quando está fora do serviço, ajuda a população e tudo mais. Está acrescendo a fama do Instituto, do IBGE, e também a fama do próprio servidor público. Agora, um recenseador que de dia está trabalhando, à noite está em baladas, embriagados, falando coisas que não deve, né? Incomodando os vizinhos. Então, esse vai diminuir na vida funcional dele. Então, não deve isso acontecer. E vocês, enquanto recenseadores, enquanto ACM e ACS, devem ter consciência disso. Uma vez que vocês forem servidor público, vai ter que mudar o modo de vida particular também. Vamos lá no inciso 7º. Salvo os casos de segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior do Estado e da administração pública a serem preservados em processo previamente declarado sigiloso nos termos da lei, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando sua omissão, comprometimento ético contra o bem comum, imputável a quem a negar. Entretanto, os dados individuais de pessoas físicas ou jurídicas coletados pelo IBGE são estritamente confidenciais e exclusivamente utilizados para fins estatísticos. Ademais, leis, regulamentos e medidas que regem a operação dos sistemas e cartográfico no Instituto devem ser de conhecimento público.
Então aqui, pessoal, olha, salvo nos casos de segurança nacional, né, investigação policial, interesse superior do Estado, esses em processo previamente declarado sigiloso, muitas coisas devem ser mantidas em sigilo, salvo nesses casos. Mas nos demais casos, olha, leis, regulamentos, medidas que regem ali, né, o posto de coleta, devem ser de conhecimento público. Então vocês devem falar tudo para a população o que é o censo demográfico. Vocês devem falar das leis, devem falar dos regulamentos, a não ser que por segurança nacional, né, venha um decreto dizendo que tal parte ali vai ter que ser declarado previamente sigiloso. Daí sim, mas a não ser esses momentos, né, vocês não podem negar esses dados. Agora lembrem vocês aqui, ó, entretanto, os dados individuais de pessoas físicas ou jurídicas coletados pelo IBGE são estritamente confidenciais. Vocês não podem lá divulgar, né, dados sigilosos, esses dados aí, né, de pessoas físicas ou ainda jurídicas. Então, somente esses casos aqui de dados individuais são sigilosos. Agora, leis, regulamentos, medidas, vocês devem fazer com que a população saiba disso, tudo bem? Uma coisa também pública é o próprio IBGE, né? Só de nós estarmos aqui usando o nome do IBGE para estar passando essa aula é porque o Instituto ele é público. Todos nós temos o direito de falar dele, não somente uma pessoa ou outra. Nós, como cidadãos, temos direito de saber como é que é regido o próprio IBGE. Temos direito de saber sobre suas leis, sobre seus regulamentos. Então, isso é público. O pessoal deve saber sim, tudo bem? Inciso de número 8. Toda pessoa tem direito à verdade. O servidor não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrária aos interesses da própria pessoa interessada ou da administração pública. Nenhum Estado pode crescer ou estabilizar-se sobre o poder corruptível do hábito do erro, da opressão ou da mentira, que sempre aniquilam até mesmo a dignidade humana, quanto mais de uma nação. Isso aqui também faz parte da nossa Constituição, né, pessoal? Todo mundo tem direito à verdade. Então, independentemente que vai contra os interesses do seu chefe, vamos supor, o seu chefe lá errou, está fazendo mau uso do recurso entrado pelo IBGE, está sendo se corrompido, você deve denunciá-lo. Todo mundo deve saber da verdade. Ah, mas quer dizer que meu chefe vai me dispensar se eu denunciar ele. Se você não denunciar, você vai estar participando de um crime. Então, todo mundo deve saber da verdade, independentemente. Olha, o servidor não pode omiti-la. Se chegar uma investigação lá contra o seu chefe, você deve contar a verdade. E você também não pode falseá-la, não pode esconder, né, omiti-la e ainda não pode distorcê-la, falseá-la, mentir para que mude alguma coisa. Não, você deve falar a verdade, ainda que vai contrário aos interesses da própria pessoa interessada ou da administração pública. Muitas das vezes a pessoa chega lá querendo saber de uma verdade, né, que só ela quer saber, mas você deve falar a verdade. Ah, mas eu não quero saber disso, eu quero que você me invente um documento, quero que você me passe um documento para mim chegar ali e fazer isso. Você não pode fazer isso, tá, pessoal? Tá aqui, deixou bem claro, nenhum Estado pode crescer ou estabilizar-se sobre o poder corruptível do hábito do erro, da opressão ou da mentira, muito menos a de uma nação, né? Então vamos ver o inciso 9 aqui. A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicados ao serviço público caracterizam o esforço pela disciplina. Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos, direta ou indiretamente, significa causar-lhe dano moral. Da mesma forma, causar dano a qualquer bem pertencente ao patrimônio público, deteriorando-o por descuido ou má vontade, não constitui apenas uma ofensa ao equipamento e às instalações ou ao Estado, mas a todos os homens de boa vontade que dedicaram sua inteligência, seu tempo, suas esperanças e seus esforços para construí-los. Aqui nós temos, né, o bom uso dos seus equipamentos que vocês vão receber e ainda também dos próprios equipamentos do posto de coleta, né, se tratando aqui de ACM e ACS. Então vocês devem cuidar do DMC, devem cuidar do posto de coleta, devem cuidar dos computadores, porque ele aqui, ó, tratar mal uma pessoa que paga seus... Deve cuidar também das pessoas, né, que vão fazer parte ali, né, cuidar das pessoas que vão ser entrevistadas. Então, se você tratar mal um entrevistado, é ele que está pagando o seu dinheiro, é ele que está pagando o seu salário.
Então, olha, é a mesma coisa de estar causando dano moral àquela pessoa. Vamos supor, eu sou dono de um veículo, empresto para o meu amigo. Meu amigo vai lá e faz um descuido com o meu veículo. Tá me dando um dano moral, uma vez que o veículo não é dele, é meu. Do mesmo jeito, sim, com as pessoas. Uma vez que vocês tratam mal uma pessoa que paga os seus tributos, você está causando dano moral para aquela pessoa. Da mesma forma também, né? Você vai causar dano quando não fazer bom uso ao patrimônio público, quebrando alguma coisa, quebrando cadeira, quebrando vidro, né? Quebrando computadores. Olha, tome muito cuidado. Não constitui apenas uma ofensa ao equipamento e às instalações ou ao Estado, mas a todas as pessoas de boa vontade que dedicaram sua inteligência para construí-los, né? O inciso 10 está dizendo o seguinte: deixar o servidor público, qualquer pessoa, à espera de solução que compete ao setor em que exerça suas funções, permitindo a formação de longas filas ou qualquer outra espécie de atraso na prestação do serviço, não caracteriza apenas atitude contra a ética ou ato de desumanidade, mas principalmente grave dano moral aos usuários dos serviços públicos. Isso aqui, pessoal, infelizmente, você encontra em muitos serviços públicos, o pessoal deixando fila crescer, né, conversando, jogando conversa fora, enquanto que o pessoal lá fora está na fila, né, tem outras coisas para fazer. Isso não pode acontecer, pessoal. Você, como servidor, deve fazer de tudo, voltando lá no inciso primeiro, fazer de tudo para que não cresçam essas filas, para que não esse pessoal que vem até você não perca muito tempo nas filas, né? Olha aqui, ó. Então, você está causando dano moral se não fizer tudo isso, se deixar, fila crescer, se deixar o pessoal lá no sol quente, o tempo passando e você bem lá dentro de boa no ar-condicionado, tomando um café, enquanto tem outras pessoas lá fora esperando por sua boa vontade. Então, isso não pode acontecer no serviço público. É um código de ética. Se isso acontecer, é um grave dano moral aos usuários dos serviços públicos. E voltando aí no inciso, que nós acabamos de ler, esses usuários é que pagam o seu salário. Então lembrem disso. Então aqui inciso 11º, o servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais de seus superiores, velando atentamente por seu cumprimento e assim evitando a conduta negligente. Os repetidos erros, o descaso e acúmulo de desvios tornam-se às vezes difíceis de corrigir e caracterizam até mesmo a imprudência no desempenho da função pública. Aqui, é você que deve ser sujeito aos seus superiores, seguindo as ordens legais, fazendo de tudo para não entrar em chocarrismo com seus superiores, principalmente vocês licenciadores que vão precisar bastante do apoio dos seus superiores, tudo bem? Inciso 12, 12º ali. Toda ausência injustificada do servidor do seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público, o que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas. Que para recenseador, vocês terão que ter uma faixa de 25 horas semanais no mínimo. Então, se vocês não bater essas horas, vocês vão ser dispensados, tá? Tomem cuidado. Ah, mas não é por produção? Sim, mas o mínimo é vocês cumprirem uma carga horária de pelo menos 25 horas semanais. Então tomem cuidado. Toda ausência para os ACM e ACS, se faltar, justificam a falta, Não deixe de justificar, porque senão aqui, conduz às desordens das relações humanas. Inciso 13º, o servidor que trabalha em harmonia com a estrutura organizacional, respeitando seus colegas e cada concidadão, colabora e de todos pode receber colaboração, pois sua atividade pública é a grande oportunidade para o crescimento e o engrandecimento da nação. O caráter colaborativo e participativo deve estar presente nas atividades estatísticas e cartográficas, privilegiando-se assim um contato estreito e harmonioso entre ambas as atividades. Contato essencial para melhorar a qualidade, comparabilidade e a coerência dos dados produzidos. Esse espírito colaborativo e participativo deve estender-se à coordenação dos sistemas estatísticos e cartográficos nacionais de responsabilidade do IBGE. Portanto, compete ao Instituto propor, discutir e estabelecer em conjunto com as demais instituições nacionais diretrizes, planos e programas para a produção estatística e cartográfica.
processo que deve irradiar-se à esfera internacional, especialmente na cooperação bilateral e multilateral, a fim de melhorar as informações estatísticas e geocientíficas oficiais em todos os países, por meio da utilização de conceitos, classificações e métodos que promovam a coerência e a eficiência entre os diversos sistemas estatísticos e cartográficos. Bom, pessoal, essa aqui, é a nossa sessão de número 1 do capítulo 1 das regras deontológicas. Então, se vocês gostaram, deixe seu like, comente, compartilhe nas suas redes sociais. Um grande abraço, nos vemos nos próximos vídeos. Falou e até a próxima.